Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de darmos prosseguimento trazendo as histórias, peço para você aí que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, fazer o quê? Compartilha lá com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho. E assim você receberá em primeira mão as notificações de vídeo, assim que eu vier a postá-los aqui na plataforma. Recados dados, vamos ao que interessa, que é a história de hoje. Na verdade, um conto enviado para mim por Jonin, intitulado O Homem de Preto Revelou a Verdade. Vamos lá? Olá, me chamo Josué e tenho 25 anos. Sou morador de uma pequena cidade, a qual prefiro não revelar. Vivo por essas bandas desde que me entendo por gente e conheço todos por aqui, ou quase todos. Moro somente com o meu pai, pois nunca cheguei a conhecer a minha mãe. Segundo o meu pai, ela nos deixou um dia após o meu aniversário de 6 anos. O porquê? Ele evita falar sobre isso e diz que o importante é que temos um ao outro. E eu deixo o assunto de lado, pois não quero chateá-lo. Mas do que ele já foi. Mas não é isso que tem me incomodado ultimamente. Todas as noites, desde a semana passada, pouco antes de pegar no sono, sinto algo estranho, algo que não sei explicar. Mas essa não é a parte ruim, mas sim quando adormeço. Sempre se inicia uma espécie de sonho. Da mesma maneira, apareço em meio a uma floresta. Todo o ambiente é coberto por árvores, exceto onde estou. Observo o lugar e, de repente, tudo começa a ser coberto por uma névoa. Como é de se esperar, acho tudo aquilo muito estranho. Mas antes que possa tomar qualquer atitude, em meio à névoa, surge a silhueta de um homem com um sobretudo e um chapéu. Tudo é muito escuro, porém consigo ver sua silhueta, mas somente em um tom preto forte. Só a névoa e o topo das árvores podem ser iluminados pela luz da lua. Observo aquele ser. Ele caminha poucos passos à frente e para. E toda vez ele repete a mesma coisa, exatas 3 vezes em um som baixo e rasteiro. Can, can, can. E em seguida aponta em minha direção. Porém, não é para mim. Me viro lentamente e lá está uma silhueta bem maior do que o ser anterior.
tão escuro quanto o próprio ambiente. Sua silhueta lembrava um homem grande, mas quando chegava em sua cabeça, duas coisas chamavam a atenção. No topo de sua cabeça haviam duas formas que representavam algo como chifres ou orelhas pontudas. Algo tenebroso, mas não era o que mais se destacava, pois abaixo estavam seus olhos, vermelhos, como o mais claro de todos os sangues e mais vívido do que luz de uma lanterna. Pareciam ir além dos próprios olhos. Eram como uma passagem para outro lugar. Eu não sentia medo, mas sentia raiva. Não sabia o porquê, mas era o que eu sentia. Aquilo me encarava e eu fazia o mesmo. E é então que aquilo se ergue ainda mais alto do que estava, e solta um barulho tremendo e aterrorizante que me faz acordar imediatamente e perceber que não passou de um sonho. Ao menos era o que eu achava. Ao acordar, tomei um banho para tirar o suor provocado durante o sono e fui até a praça da cidade para desviar os meus pensamentos daquele sonho. Ainda eram 7 horas da manhã, então o movimento estava calmo. Era perfeito para relaxar um pouco. Sento-me num banco ali próximo, fecho os meus olhos e me concentro no silêncio, mas o abro rapidamente ao ouvir na minha mente a imagem daquele homem de sobretudo preto, gritando aquela palavra novamente: Khan. Isso está me perturbando há dias. Já não sei o que fazer e nem sequer estou conseguindo dormir direito. O que isso significa? Sendo sincero, eu não gostaria de saber, mas queria que somente acabasse. No caminho de volta para casa, tive uma ótima surpresa. Uma pessoa a qual não via há muito tempo. Ana, minha antiga colega de escola. Assim que a vi, ligeiramente fui cumprimentá-la. Ela estava diferente. Talvez fosse o cabelo pintado ou simplesmente o tempo que não havia que me fez ter essa impressão. Quanto tempo! Estava fazendo o quê esse tempo todo sumido? Sua voz me trazia lembranças da época que tinha 15 anos e estávamos tão felizes onde estudávamos. Foi a melhor época da minha vida, até que chegaram os 16 anos e minha vida desmoronou sobre os meus ombros em um piscar de olhos. Sim, muito tempo. Eu tenho ajudado meu pai com as coisas de casa e os trabalhos, sabe como é? Isso tudo disse com um sorriso no rosto.
Estava tão feliz por rever alguém daquele tempo e, principalmente, por ser ela. Ah, sim, sei como é. Nunca mais tive notícias suas. Largou os estudos depois dos 16 ou achou a nossa escolinha, que a mesma não estava à sua altura e decidiu respirar novos ares. Ela falava com um sorriso delicado e ingênuo. Sua maneira de brincar era tão agradável. Eu realmente gostava de estar ali. Senti que, depois de tanto tempo, por um momento pude sentir a felicidade que me deixou há tanto tempo bater a minha porta novamente. Eu finalmente consegui sorrir por realmente estar feliz e não somente para mostrar a meu pai que estava tudo bem. Demoramos por volta de 40 minutos conversando, antes de eu ter que interromper aquele agradável momento para ir para casa ajudar o meu pai com o que quer que seja que ele precisasse. Antes de ir, senti que precisava fazer ou falar algo, mas eu não sabia o que fazer. Antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, ela me surpreendeu com um abraço caloroso e apertado. Era um abraço sensível ao mesmo tempo que acolhedor. Me fazia sentir algo como o abraço de uma mãe, aquele o qual eu não sentia há anos e pensava nunca mais poder senti-lo novamente. No momento, lágrimas escorreram do meu rosto e eu não pude conter. A abracei de volta, como se nunca mais fosse abraçá-la novamente, e eu me sentia bem, em paz. Fica bem, certo? Ela me disse pouco antes de eu acenar com a cabeça e seguirmos cada um para um lado. Aquilo me entristeceu por um momento, mas logo lembrei do que meu pai dizia. Não devemos ficar tristes porque pessoas com as quais nos importamos estão partindo, mas sim nos alegrarmos por sabermos que tivemos a dádiva de estar com essas pessoas. Meu pai sempre foi um grande homem e sábio. Devo muito a ele. Cheguei em casa e lá estava meu pai preparando o almoço. Pensei que ia almoçar fora hoje. Ele falou com um tom brincalhão enquanto abria um sorriso confortante. Qual é? Eu nem demorei tanto assim. Sorrimos juntos, enquanto eu ia ajudá-lo com os temperos. Meu pai muitas vezes dizia que gostaria de me dar uma vida melhor e que sentia muito por tudo. Eu sei que ele tem os seus problemas, mas não me importa. Todos os pais têm, não é mesmo? O que importa para mim é que, apesar de todas as dificuldades, meu pai sempre se manteve firme e, em momento algum, parou de crer em Deus. Foi o maior e o melhor de todos os exemplos que tive desde novinho. E é exatamente por isso que, para mim, ele é
o melhor pai do mundo. Mais tarde, já à noite, meu pai havia ido dormir e eu me preparava para fazer o mesmo. Mas algo chamou a minha atenção. No espelho do guarda-roupas, olhei o meu reflexo, mas estava estranho. Me aproximei para ver melhor e atrás de mim, no reflexo, surgiu aquele homem de preto apontando em minha direção. Caí para trás assustado e ofegante. Aquilo não podia ser real. Fiquei receoso em levantar, mas no meu subconsciente eu tentava convencer a mim mesmo que aquilo não passava de uma alucinação causada pelos sonhos das noites anteriores. Levantei devagar e, com cautela, olhei novamente para o espelho. Somente o meu reflexo estava lá. Já não sentia aquela sensação estranha. Então, logo me acalmei. Me deitei e já estava preparado para dormir, quando de repente abri os olhos e ele estava na minha frente. Quando eu ia me levantar, já não estava mais em meu quarto. Novamente me via em meio àquela intensa floresta, onde logo a névoa começou a surgir e, seguindo ela, vinha aquele ser de chapéu e sobretudo. Ela fez troca pela vida. Ela trocou sua vida pela vida dela. A fera persegue você. Você está fadado pelas ações dela. Você está aprisionado. Ele falava com aquela voz sorradeira, coisas que eu não entendia. Quem é ela? O tempo se aproxima. Logo, não poderá mais evitar. Ele está faminto. Ou você se afasta deles, ou ele afastará você. Não há acordo com demônios. Ou você perde, ou você perde. Ele virá. Eles virão. Eu não entendia nada. Quem virá? Perguntei, já agoniado com tudo aquilo. E então ele fez o que estava faltando. Ergueu seu braço e apontou em minha direção, dizendo a palavra completa dessa vez: Cane. Então acordo, mais uma vez, mais um dia. Estou suado e, desta vez, confesso que tive medo. O que tudo isso significava, eu não sabia. Mas
Definitivamente agora eu queria e precisava saber. Logo após deixar o café pronto, saí para pensar em algo, em alguma maneira de saber o que tudo isso significava. Andei um pouco pela cidade. Não era tão grande, mas a cada passo parecia que eu estava indo para um caminho distante. Como era final de semana, era costume as pessoas assarem carne em frente de suas lojas para vender. E ali perto eu vi uma pessoa fazendo isso. Na hora comecei a suar, a me sentir ofegante, com fome. Mas por que estar ofegante? Talvez o calor? Eu não sei. De repente ouvi um som grave passar rápido em meu ouvido. Era como um rosnado. Fiquei tão concentrado naquilo que não percebi que estava há minutos olhando para onde o homem estava assando as carnes. Só voltei a dar atenção ao meu redor novamente quando o homem, em voz alta, me perguntou: "Vai querer alguma?" Rapidamente respondi: "Não, obrigado." Voltei para casa e fui para o meu quarto pensar em algo que poderia me dar alguma pista ou algo do tipo. Peguei o meu celular e comecei a caçar coisas que tinham a ver com sonhos parecidos com o que eu tinha, ou sobre aquele homem da névoa. Meu celular começou a travar e eu não sei o porquê disso, mas decidi deixá-lo quieto para evitar dar algum problema nele. Me deitei e fiquei ali parado, olhando para o nada, buscando algo em meus pensamentos que me levasse a alguma resposta, mas nada encontrava. Talvez eu estivesse ficando louco. Saí de casa mais uma vez e, ao chegar do lado de fora, percebi uma pessoa olhando em direção à minha casa do outro lado da rua. Era uma mulher, bem vestida, roupas de marca. Assim que percebeu que eu a vi, ela abriu bem os olhos. Parecia me conhecer. Logo em seguida, ela saiu dali. Achei estranho, porém não me importei tanto, pois tinha coisas piores para me preocupar. Fui até a praça da cidade e olhei em volta. A movimentação era pouca e não tinha o que fazer ali. Eu estava caminhando de casa para a praça e vice-versa num loop sem sentido. Eu não sabia para onde ir, nem ao menos uma pequena luz para seguir. Decidi ir para casa e ficar por lá dessa vez. Mas ao me virar, ali estava novamente aquela mulher de pouco tempo atrás. Ela vinha se aproximando em minha direção. Eu ia perguntar o que ela queria,
Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela me disse com uma voz tão suave, porém calma: "Sou eu, filho. Mamãe voltou." "Como assim? Mãe?" O que isso significava? Era algum tipo de brincadeira ou algo assim? Aquela mulher não podia ser a minha mãe. Ela me abandonou. Ela não voltaria assim do nada. Voltaria? Como assim? Mãe? Perguntei já levemente nervoso. "Sou eu, sua mãe. Eu voltei por você, filho. Eu sei que eu fui embora quando você era muito novo e acabei ficando sem dar notícias. Mas eu estou aqui, agora." Eu não podia acreditar naquilo. Não podia ser real. E se realmente era verdade, como ela tem coragem de aparecer assim, como se ela simplesmente tivesse me deixado com algum familiar por alguns dias? Não, 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 não pode ser. Por que tá brincando com isso? Como sabe da minha mãe? Perguntei já nervoso. Sei que é difícil entender, mas sou eu mesma. Não estou inventando nada ou brincando. Realmente sou eu, Josué. A forma como ela falava me criava dúvidas. Algo me dizia que não era mentira, mas eu não queria acreditar. "Olha, vamos até sua casa. Podemos conversar melhor." "Seu pai?" "Não! Meu pai não! Você não vai falar com ele! Você já estragou as nossas vidas uma vez e não vai fazer isso de novo! Como você tem essa cara de pau de voltar e falar comigo como se fosse a coisa mais normal?" Eu não entendi aquilo, eu não queria entender. Pouco me importava se ela tinha voltado ou qualquer coisa. Eu não quero ela na minha vida e muito menos na vida do meu pai. "Mas, filho, mais nada. Vai embora daqui e nunca mais procure a gente." Eu estava enfurecido com aquilo tudo. Não queria ficar mais nem um segundo na presença daquela mulher que dizia ser a minha mãe. Então virei as costas e fui para minha casa. Porém, ela vinha atrás de mim me dizendo para esperar. Ao chegarmos em frente à casa, ela continuava falando alto e isso chamou a atenção do meu pai, que saiu para fora perguntando o que estava acontecendo e logo parou e ficou com um semblante sério ao vê-la. É hoje?" Meu pai perguntou em um tom sério. "Hoje o quê?" Ela falou como quem não entendia nada e meu pai se enfureceu e gritou: "Você sabe, sua desgraçada! A culpa é sua de qualquer desgraça que aconteça." Após isso, ela ficou calada e de cabeça baixa e eu apenas ouvia sem saber o que dizer. Durante todos esses anos, foi a primeira vez que vi o meu pai daquele jeito. "Entrem logo", meu pai disse, e eu não queria que aquela mulher entrasse em minha casa, em nossa casa.
mas eu confiava em meu pai. Se ele disse, eu vou suportar a presença dela, até ver o que o meu pai vai fazer. Ele puxou uma cadeira e se sentou. Ela ficou em pé perto da pia e eu, totalmente desconfiado, fiquei em pé na porta do meu quarto próximo ao meu pai. Foram horas de silêncio e encaradas de um para o outro. Quando entramos em casa por volta das 5 horas, o silêncio durou até mais ou menos 11 horas. Não aguentei mais aquilo. Quer saber? Vai embora da nossa casa. Você já incomodou bastante. Segui em direção a ela para empurrá-la até a saída. Mas meu pai me parou e virou as costas para ela, me dizendo para ter calma, que tudo ficaria bem. Eu não entendia e nem tive tempo de entender, pois antes de qualquer coisa, ela esfaqueou meu pai pelas costas com a faca que estava na pia. Não! Gritei enquanto meu pai caía no chão, sentindo extrema dor. Ele não era tão jovem. Aquilo doeu mais do que doeria em alguém como eu. Parti para cima dela, mas quando percebi, a faca já estava na minha barriga. Eu sabia que se puxasse a faca, sangraria até a morte ali mesmo. Mas meu pai estava ali, ao meu lado, no chão, precisando da minha ajuda. E eu nada podia fazer. Como deixamos aquilo acontecer? Trouxemos esse demônio para dentro de nossa casa. Aquela mulher, aquele ser maligno, falou algo. Não se preocupe, filho, você não vai morrer. Pelo menos não agora. Esperem alguns minutos e eles virão. Ao final da frase, a voz daquele ser da névoa veio em minha mente. Seriam eles os mesmos eles daquele sonho? Por que tá fazendo isso? A gente estava em paz e você veio destruir as nossas vidas de novo. Por quê? Meus olhos estavam cheios de lágrimas. Meu pai estava à beira da morte e eu não podia fazer nada. O que me restava? Estava prestes a perder a única pessoa que me ensinou tudo o que sei, que me ensinou a ter responsabilidade e respeito aos outros. Porque deixei essa mulher chegar até ele? Ela respondeu com uma voz arrogante: eu não ligo para vocês, nem para o teu pai e muito menos para você. Tanto faz se morrerem ou não. Você só nasceu para que eu pudesse sair da miséria. Seu papai nunca te contou? O que ela estava falando? Contar o quê? Eu não entendia nada, até que ela começou a falar.
Você vai morrer já já, mas dá tempo de te contar. Quando você nasceu, eu já tinha planos para você, mas precisava que você crescesse um pouco. Então tive que suportar você e esse lixo que você chama de pai. Aos seus 5 anos de idade, eu fiz um pacto. Sua vidinha miserável por riquezas foi o melhor negócio da minha vida. Eu seria rica e ainda me livraria do meu maior peso. Era um preço minúsculo. Quando você completasse 26 anos, os cães do inferno iriam vir e devorar o seu corpo para levarem sua alma até aquele que me deu riquezas. E olha só, é daqui a 2 minutinhos. Eu não podia acreditar. Não acredito que ouvi tudo aquilo enquanto estava com uma faca em minha barriga. Aquelas palavras foram ditas de uma forma que não podia se dizer ser mentira. Realmente estava acontecendo. Eu estava condenado. Agora tudo fazia sentido. Os sonhos, o ser de orelhas pontudas, as mensagens do homem de chapéu. Ela trocou a minha vida pela dela. Ela era a minha mãe. E essa era a troca. Você está fadado pelas ações dela. Fui condenado a isso por ganância desse monstro, e eles virão. Então era isso, os cães do inferno estão vindo. Após isso, ouvimos o chão receber fortes pancadas, como se um grupo de cavalos estivessem correndo ali. Eram eles. Um grito tenebroso pôde ser ouvido fora da casa. Estava acabado. Eu só queria que, ao menos, o meu pai saísse dali vivo. Ao menos um último conforto antes da minha morte. Ele parecia morto, mas juntando suas forças para conseguir falar algo. Você achava mesmo que eu ia deixar você entregar a vida do meu filho ao demônio imundo? Eu sabia que você era uma alma podre e maligna, mas algo bom você me deu. O melhor presente, meu filho. Eu não podia perder ele. Quando você fez o pacto, eu não tive escolha a não ser fazer o mesmo. Eu sei que fiz algo que não devia. Eu não mereço perdão de Deus, mas mesmo assim, Ele me deu a dádiva de viver ao lado do meu filho. E eu agradeço muito a Ele. Eu sempre soube que não há acordo com demônios. Ou você perde, ou você perde. Mas era tudo o que eu podia fazer. O destino que você traçou para o meu filho, eu tomei para mim, e me oferecendo para me tornar
um dos cães para caçar mais almas pecaminosas para ele. Porém, ele não cumpriu o acordo. Eu consegui salvar a vida do meu filho. Eu vou ser levado no lugar dele, mas ele foi amaldiçoado como um cão do inferno. Por isso, tive que tirá-lo da escola aos 16 anos. A fera dentro dele tinha consciência e estava tentando se libertar. Ele estava faminto. Eu não podia deixar o meu filho carregar a culpa de carregar a morte de pessoas inocentes nas costas. Então, o criei afastado até conseguir adormecer a fera. Mas ela não vai ficar assim para sempre. Você tem que ser forte, filho. Lute contra esse demônio dentro de você. Me perdoa por ter feito você ter que viver com isso, filho. Mas eu não sabia o que fazer. Meu pai estava chorando em meio a uma poça de sangue, enquanto falava de como trocou sua vida para que eu pudesse ter a chance de viver. Eu não queria acreditar. Por que fez isso? Eu via seus olhos cheios de lágrimas olhando para mim. Apesar de estar sofrendo, ele parecia feliz por saber que eu viveria antes que pudéssemos falar mais alguma coisa. Demônios negros, semelhantes a cães diabólicos de olhos vermelhos e orelhas pontudas, que lembravam o do meu sonho, quebraram a porta e entraram em direção ao meu pai. Aquela maldita mulher correu ao ver aquilo. Desgraçada! Eu estava no chão e meu pai também. Não podíamos fazer nada. Ele olhou para mim e falou bem baixo: vai ficar tudo bem. Foram suas últimas palavras antes que aqueles demônios pulassem sobre ele, o devorando brutalmente em minha frente. Ouvi seus gritos de dor por um segundo e chorava desesperado, pedindo socorro a Deus por pensamentos, pois eu não conseguia falar. Eu chorava sem parar. Meu pai não, ele não. Tudo silenciou após o som de corrida pesada para fora. Eu não conseguia abrir os olhos. Não queria ver o que havia acontecido ali. Eu queria que fosse apenas um pesadelo, mas eu sabia que era real. Meu pai, o homem que sacrificou tudo para me criar, me educar, me ensinar a fazer o que é certo, havia acabado de morrer da pior maneira possível. Eu finalmente entendi. Da pior maneira.
todo aquele tempo, o ser dos meus sonhos estava me alertando. E lá estava eu, caído, esfaqueado e no pior momento de toda a minha vida. O que me restava, além de permanecer com os meus olhos fechados e deixar que as poucas forças que me restavam fossem embora, até que eu também morresse. Não havia mais razão para mim, mas eu lembrei. Não pode acabar assim. Não é justo acabar assim. Meu pai perdeu a sua vida para que eu pudesse viver. Me deixar morrer ali seria como um sacrifício sem sentido do meu pai. Não pode ser em vão. Juntei todas as forças que me restavam e tentei me levantar. Eu estava fraco, mas buscava forças em minhas lembranças. Aquela mulher, não, aquele demônio com aparência de mulher causou todo o sofrimento do meu pai e não nos deu ao menos uma chance de lutar por nossas vidas. Elas nos jogou para a morte e ainda estava por aí. Não posso deixar as coisas assim. Eu tentei me levantar, mas não tive forças e minhas mãos escorregaram, me fazendo cair com a barriga virada para o chão. A faca ainda estava ali e foi ainda mais fundo em meu estômago. Não tinha mais jeito. Para mim, tudo acabaria ali. Então, tudo o que fiz foi apenas dizer minhas últimas palavras. Perdão, pai. Fechei os meus olhos mais uma vez e esperei tudo se acabar, mas de repente comecei a sentir o meu corpo esquentar, a ponto de parecer estar em chamas. Era uma dor horrenda. Eu não entendi aquilo, mas parecia que algo dentro de mim ansiava tanto quanto eu lutar pela minha vida. Minha cabeça começou a doer, meus dentes começaram a doer, meus olhos parecia que saltariam do meu rosto, meus pés e mãos se contorciam sem o meu consentimento. Era doloroso o que estava acontecendo. Dei um grito horroroso e em seguida apaguei. Acordei em meio a uma mata. Me parecia familiar. Eu estava confuso, não entendia nada. Como fui parar ali? Eu estava sujo e pelado. A faca já não estava mais em minha barriga e não havia ferimento, apenas uma cicatriz para me lembrar do infeliz acontecido. Sentei-me próximo a uma árvore ali perto e minha cabeça, antes dolorida, agora me trazia várias lembranças da noite passada. Meus olhos encheram-se de lágrimas ao recordar do meu pai. Como eu queria que tudo aquilo fosse só mais um daqueles infelizes sonhos.
mas eu sabia que não, e isso me doía profundamente. Mas era somente isso? E depois? O que aconteceu depois? Eu me perguntava em meio às minhas memórias e eu me via correndo em meio à mata, mas não normal, era de 4. Era tudo confuso, mas lembro-me de ter parado, cheirado o ar e reconhecer o cheiro. Ana, Ana, Ana estava ali bem próxima e eu, ou seja lá o que fosse naquele momento, se aproximou e estava indo com ódio. Minhas lembranças cessaram e eu me desesperei pensando na possibilidade de tê-la matado. Eu não queria pensar naquela possibilidade. Perder meu pai e matar Ana seria demais para mim. Eu estava perdido em todas as áreas da minha vida e só podia lamentar sozinho, tendo apenas a companhia das árvores. Novamente vieram a mim memórias. A fera estava com ódio e faminta. Porém, eu, mesmo que inconsciente, estava lutando contra ela. A fera bufava enfurecida e se jogava contra o chão, na tentativa de tomar o controle para si. Porém, me mantinha firme. Não podia deixá-lo machucar Ana. Por um momento, a fera tomou posse do meu corpo e saiu em disparada atrás de Ana. A mesma fugia desesperada, gritando por socorro, mas ninguém estava por lá. Éramos somente Ana, a fera e eu. A fera estava quase alcançando e apenas eu podia fazer algo. Ana caiu. A fera iria estraçalhar ela, mas em um rápido momento pude tomar novamente posse do corpo. Não podia dominá-lo, mas podia atrasar. Ana estava ali caída, olhando para os olhos da fera, enquanto pedia, por favor, que não a matasse. Eu podia ver pelos olhos da fera, mesmo não sendo eu ali. Naquele momento eu entendi mais uma das palavras daquele homem que aparecia em meus sonhos. Ou você se afasta deles, ou ele afastará você. Eles eram as pessoas próximas a mim, pessoas que eu me importava, e ele era a própria fera. A fera não pode ser domada. Logo, ela não se importaria em matar aqueles que amo. Então, cabia a mim mantê-lo longe deles. E a única maneira era me afastando. Quando ele disse que a fera viria, eu não entendia. Mas eu agora sei o porquê. Minha mente não compreendeu. É porque, na verdade, o monstro sou eu. Dei uma última olhada antes que, com o último rascunho de consciência que me restava, eu levasse a fera o mais longe possível dela
E agora estou aqui, sem rumo, sem roupas, sem o meu pai. Mas eu sabia de uma coisa: aquele maldito demônio ainda está por aí e eu não posso permitir que ela continue sua vida como se nada tivesse acontecido. Eu devo isso ao meu pai. Sei que não é o que ele iria querer, mas é o que eu preciso fazer. Eu jamais vou conseguir viver comigo mesmo se não vingá-lo. E lá no fundo eu sentia que a fera queria isso também. Talvez não por mim, mas para alimentar o seu ódio. Esse é o fardo que tenho que carregar. Na mesma noite daquele dia, novamente as dores do meu corpo voltaram. Eu sabia que me transformaria naquilo de novo e eu não queria impedir, porque apesar de ser uma maldição que me afastaria de todos, me daria a oportunidade de vingar o meu pai. Minha vista escureceu e novamente vieram vagas visões de minhas atitudes, ou melhor dizendo, das atitudes da fera enquanto eu estava transformado. A fera seguiu o cheiro daquela mulher e arrebentou a porta da casa em que ela estava. Ela estava festejando com algum pobre coitado que ligeiramente teve a sua cabeça separada do corpo e suas entranhas postas para fora pelas enormes garras da fera. A fera parecia estar dilacerando aquele homem apenas como forma de tortura psicológica para a mulher. Sem poder fazer nada, apenas olhava a tudo, totalmente aterrorizada. A fera, ainda com as tripas entre os dentes, pegou a cabeça do homem e arremessou em direção à mulher, que deu um grito de terror. A fera parecia alegre. Ele caminhou lentamente em direção até ela e a pegou pela boca e devagar forçou as mandíbulas para direções opostas e separou a parte de cima da cabeça do restante do corpo. A fera uivou tenebrosamente como sinal de que estava encerrado. Não pude ver mais nada, até o momento em que me surgiu a memória da fera indo até uma casa e olhando por uma janela. Lá estava Ana. A fera a seguiu. Parecia saber que ela era importante para mim. Temi que ele a atacasse, mas a fera se contorceu no chão e lá estava eu, humano novamente. Mas como? Teria ele me deixado voltar à forma humana para me despedir dela? Mas eu não sei. Não sei, mas cheguei próximo à janela. Dei 2 batidas e Ana se assustou. Mas assim que me viu, veio até mim. Por que você está todo sujo e esse sangue? O que aconteceu? Ela me fazia perguntas já eufórica e eu não tinha muito tempo. Então tive que ser rápido em minhas palavras. Olha, meu pai morreu. Eu tô indo embora. Sei que faz menos de 2 dias que a gente se reencontrou,
mas eu precisava dizer que eu... Ela estava completamente confusa, estava espantada, triste e assustada. Uma mistura de sentimentos, e eu não consegui terminar de dizer o que queria. Então só repeti o mesmo que disse da última vez que nos vimos. Fica bem, tá? Logo em seguida, me virei rapidamente e saí correndo para a mata. A partir daí, não me lembro de mais nada. Somente de ter ouvido uma voz grossa e rouca dizer: ela ficará segura se estiver longe de nós. Mais uma manhã e aqui estou eu, em frente a um memorial daquele que me amou de tal maneira que abdicou de tudo para que eu tivesse a chance de viver uma vida decente. Sei que ele não queria que eu me vingasse, mas eu não podia deixá-la impune. Obrigado por tudo, pai. Eu te amo e agradeço por ter feito o possível e o impossível por mim. Espero vê-lo de novo algum dia. Eu estava fadado a ser, não um lobisomem, mas algo pior, um cão do inferno. De algum modo, a fera não parece compartilhar a mesma consciência que eu, mas sim ter a sua própria. Seja lá o que for, ela matou aquela maldita e agora eu devo seguir com isso em minha vida. Espero que Ana fique bem. Foi horrível sair sem poder me explicar, mas era preciso para o bem dela. Muitas coisas me incomodam, mas uma coisa que martela em minha cabeça: quem era aquele ser dos meus sonhos e como ele sabia a minha história? Espero um dia saber, mas agora tenho que ir para mais longe possível. O demônio em mim é perigoso e talvez eu possa matá-lo dentro de mim com o tempo. Sinto uma falta do meu pai, que talvez nunca passe, mas eu guardo suas palavras sempre comigo. Não devemos ficar tristes porque pessoas com as quais nos importamos partem, mas sim nos alegrarmos porque tivemos a dádiva de estar com essas pessoas. Obrigado por ouvirem o meu conto. Fiquem com Deus e até a próxima. Jonin Tachibana. Maravilhoso, Jonin. Você me fez derramar lágrimas em várias partes do seu conto. Muito obrigado por compartilhar conosco e nos dar a honra de sentir esse misto de emoções junto com você. Aguardo novos contos de Jonin Tachibana. Beijo, Jonin! E aí, vocês gostaram do conto? Deixem as suas opiniões na área destinada a comentários, sempre com respeito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Vai lá no sininho das notificações, na opção todas e clique lá e sempre que tiver um conteúdo novo a ser lançado na plataforma, num flash você será notificado. Seguindo esses passos, você ajuda aí muito o canal Angel Black Contos de Terror. Em consequência, me ajudam também. Mas se vocês quiserem dar uma ajudinha a mais, vocês podem estar fazendo isso pelo Super Chat, pelos Super Stickers e pelo Valeu e ainda pela opção do Pix, que a chave estará anexada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Toda ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração.
Se você, assim como Jonin, tem um conto, um relato, uma história, uma experiência com o sobrenatural, envie aqui para o e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e também estará anexado na descrição do vídeo no primeiro comentário, e será uma honra narrá-los para vocês. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas tenha uma certeza, estarei narrando aqui sim. Se você não quiser ter seu nome exposto, escreva isso no relato e eu garanto o anonimato seu e dos demais envolvidos no relato. Se você quer que eu transforme seu relato num conto, farei isso com prazer. E se você quer que eu narre seu conto, seu relato, te dando os créditos, divulgando o seu trabalho, para mim também será uma honra enorme fazê-lo. Bem, na descrição do vídeo, além do e-mail do canal, você encontra muita coisa interessante, vale a pena explorar. Deem uma olhada também nas playlists do canal, que estão recheadas de vídeos aterrorizantes que vai arrepiar até o pelo do seu sovaco. Você pode também me seguir nas outras redes sociais. Será uma honra ter vocês comigo. Eu amo, amo, amo. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e também na divulgação do meu trabalho, mas principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, meus amigos. Sem vocês esse sonho não seria possível. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!